As informações. Agora 10h43. CBN, Café com Política. Bruno Silva, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra, bom dia, Guilherme e os nossos queridos ouvintes da CBN Campinas, tudo bem? Tudo certo, Bruno. Hoje está movimentado aqui em Campinas, viu? O governador Tarcísio de Freitas vai assinar daqui a pouquinho na cidade o contrato de concessão do trem Intercidades, que vai ligar, né, Campinas à capital paulista. E durante o evento ele também lança o programa SP nos Trilhos, né, o São Paulo nos Trilhos, reunindo projetos estaduais de transporte de passageiros, também de cargas por ferrovias. Proposta audaciosa, investimentos bilionários. Investimentos bilionários, vamos ver se sai do papel, né, Sandra? Acho que esse é o drama de sempre, né? O velho drama de sempre, porque projetos sempre tem, anúncios políticos, hora ou outra sempre se faz. Vamos lembrar que aqui no espaço do Café com Política a gente chegou a comentar quando lá atrás do processo do leilão da B3, toda aquela performance do Tarcísio, né? Envolvendo aí não só essa questão das ferrovias, mas outras obras infraestruturais que ele tem levado adiante como um dos seus grandes motes, um dos seus grandes projetos para o estado de São Paulo, que é essa ideia, pelo menos, de modernização, de desburocratização, de poder, de alguma forma, melhorar aí a infraestrutura do estado como um todo. Agora, a gente que já é cidadão acostumado a, muitas das vezes, ouvir bastante dos políticos, mas ver pouca efetividade, a gente fica na expectativa de que a obra possa sair do papel e, portanto, possa se tornar realidade. E detalhe, a gente já falou sobre isso aqui nesse espaço e vai precisar também ver como isso será feito, se a obra for encaminhada dentro do prazo correto, que é a viabilidade, né? Isso vai passar por dimensão de custo, vai passar por uma questão de você pensar em todos os arredores para poder estimular o usuário, o passageiro, a poder também fazer o uso desse trem. Então, acho que tem uma série de coisas aí importantes que vão ter que ser pensadas futuramente para que essa obra saia do papel. Mas isso representa, aquilo que eu estava dizendo, mais uma desse pacote, né, que o Tarcísio de Freitas tem levado adiante e que tem obtido aprovação na Lesp, que tem tido apoio político no Estado como um todo, também inclusive dos prefeitos que comemoram junto com ele, né? Lembro do Dário Saad, por exemplo, lá presente, enaltecê-lo, fazendo todo aquele discurso lá no momento em que foi anunciado, né, as verbas aí para Campinas e essa interligação para o interior. Só que fica naquilo, Sandra, não adianta você criar se você depois não der os estímulos corretos para se utilizar. E tem, além do trem Intercidades, né, Bruno, também, nesse pacotão aí tem os VLTs que chegaram a ser anunciados na semana passada, VLT ligando Campinas, Sumaré, Hortolândia, outro ligando a região central a Viracopos, né, a gente fica meio ressabiado, né, porque se o trem Intercidade já está sendo prometido desde 2010, 2009 para a Copa do Mundo de 2014, que já faz 10 anos, né, será que esses outros projetos também vão acontecer? Isso aí me lembra Levi Fidelix, viu? O Aerotrem. Você lembra do Aerotrem? Né? Isso vira até motivo de piada de alguma forma, infelizmente. Eu digo infelizmente porque, pessoal, vamos ser sinceros. Se a gente observar, todo o sistema de transporte mais moderno, no mundo mais desenvolvido, vamos dizer assim, ele passa pelos trilhos de alguma forma, né? Então isso vamos dizer assim, é olhar para o futuro. Ocorre que o Brasil, por N fatores, por lobby, por uma série de outros interesses, meio que abandonou esses projetos e agora começa a retomar sob uma nova forma, vamos dizer assim. Mas é sabido por todos nós que, se você quiser, de fato, gerar uma integração que seja mais eficiente, que seja menos custosa, ambientalmente mais sustentável e tudo mais, você passa pela dimensão dos trilhos. Agora, cai naquilo que eu estou falando até agora, que a gente está conversando aqui. A gente sempre fica na expectativa de que isso possa ser feito. Por quê? Porque os projetos eles são infinitamente caros, né? E como toda a nossa malha viária ela está concentrada para o uso do carro, usando o português, né, no popular, para você fazer essa integração, né, de um para o outro e ser, vamos dizer assim, estimulante para que o usuário também faça o seu uso, você precisa também mudar a infraestrutura, você tem que corrigir o transporte público nas cidades, você tem que fazer uma série de outras movimentações para que isso não fique aquela história como o grande elefante branco, né? Então você faz aquela baita obra, investe bilhões, faz uma propaganda danada em cima daquilo tudo, e quando você vai ver na prática, qual foi o estímulo? Nenhum. Isso aí me lembra, de alguma forma, aqueles planos de aviação, que eram as aviações mais pelo interior, né, que hora ou outra sempre volta e fala, não, nós vamos estimular linhas para ir para lugares mais distantes do Brasil, nós vamos estimular, o governo vai dar subsídio e tudo mais. Vai, dura 6 meses, interrompe o projeto,
aí depois você fica lá com aeroportos reformados, um monte de dinheiro injetado, que acabou ficando parado posteriormente, né? Isso se a gente observar pelo interior do estado de São Paulo, está esparramado, está cheio disso. Então é o que eu falo, para poder se tornar um projeto que de fato ganhe a importância que realmente tem, você precisa fazer uma série de mudanças encadeadas umas após a outra. Uhum. Pensando aí na questão das ferrovias, também tem um trabalho de remoção de trilhos da onde não se usa mais, né? Aconteceu na semana passada, foi em Araraquara, acho a primeira retirada de trilhos, né, pela concessionária. Tem isso também, né? Fica para não gerar outros problemas, inclusive ambientais. Ô Bruno, quem está de passagem por Campinas também, numa caravana, é o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, dizendo participar de uma campanha de arrecadação de donativos para a população gaúcha, tem participado dessa ação em vários municípios paulistas. Conforme vai mudando a configuração, a gente muda o objetivo da ação, né? Uma hora é para campanha de donativa, outra é em prol da associação de alguma coisa, outra em prol da família, enfim, e por aí vai. Ô, Sandra, na verdade é o seguinte, né? Vamos resumir para o nosso ouvinte, que não é bobo nem nada, vamos dizer assim. O ex-presidente Jair Bolsonaro está em campanha constante, desenhando os palanques políticos para as próximas eleições. Aí, obviamente, você tem essa situação com uma situação muito delicada do Rio Grande do Sul, tem mobilizado muitas pessoas, você aproveita para dizer que essa é a ação como mote, mas muitas dessas visitas já estavam planejadas. Ele já fez ato em São Paulo, fez ato no Rio de Janeiro, viajou pelo interior, teve em Ribeirão Preto essa semana também. Então, coincidência ser junto com a vinda do governador? Pura coincidência, né? Imagina, né? Olha só, né? Por acaso nos encontramos aqui. Não é, gente. Isso aí é articulação política, é do jogo, né? Vou destacar muito bem. Porque eu acho que às vezes as pessoas têm um certo romantismo para analisar a política, né? É do jogo político, essas lideranças estão sendo instadas, o Bolsonaro é funcionário hoje do PL, recebe inclusive proventos para isso e está na campanha mais do que nunca, né? Obviamente tem todos os seus apoiadores, tem aqueles que vão lá para segui-lo, para aplaudi-lo, saíram na selfie, tem inclusive os políticos que querem estar ao lado da foto já pensando nas peças publicitárias para a próxima campanha, né? Eu acho que o que a gente tem que analisar no final das contas, ô Sandra, disso tudo, é entender o que nós queremos para as nossas cidades e quais as lideranças que nós vamos apoiar, entendendo os prós e os contras dessa lógica toda. O Lula faz movimento muito parecido também. Você comentou aí da questão dos trilhos, teve na região de Araraquara na última semana, anunciando aí investimentos milionários, mas já saiu na foto com pré-candidato, ou seja, é do jogo político, meu povo. Vamos entender que no final das contas, toda essa movimentação atípica em ano eleitoral é justamente para que você já possa montar as peças publicitárias, para que você possa organizar os palanques e ver quem vai ser quem na disputa aí dos municípios. E até respondendo aqui o ouvinte Leandro Duarte de Hortolândia, ele perguntou o que está acontecendo ali na região do Brinco de Ouro. Justamente essa campanha de arrecadação para o drive-thru, para mantimentos para o Rio Grande do Sul, que vai ter provavelmente a presença do Bolsonaro no início da tarde. Isso inclusive gerou reclamações, né, de torcedores do Guarani que não são favoráveis ao Bolsonaro, mas também tem uma movimentação grande, segundo nos passam, de apoiadores que estão por lá também nessa ação que deve acontecer ao longo do dia com a presença do ex-presidente no início da tarde. Mas já que estamos falando aqui de Campinas, Bruno, hoje a pauta da Câmara está bem grande, porque teve 9 itens adiados da última sessão, agora a gente tem um total de 16 na pauta de hoje. O mais importante, só para a gente registrar aqui, vai ser a primeira votação da LDO de 2025, né? Isso, importantíssimo, diga-se de passagem, né? Porque a gente está falando de algo que impacta direto na vida do munícipe, né, Guilherme? Vamos ver como é que vai ser esse processo de votação. Já foram lá atrás realizadas, né, audiências e outros processos como um todo, e precisa começar a definir mesmo, porque no final das contas a gente sabe que muito do orçamento está comprometido. É aquela velha história, muito do orçamento comprometido já com as despesas correntes, pouca margem de investimento, tentando espremer ali o quanto for possível para ver o que dá para ser feito para a cidade como um todo, né? Vamos acompanhar a votação e, claro, depois a gente vai atualizando também o nosso querido ouvinte. Exatamente. Um bom feriado para você, Bruno. Amanhã você está por aqui com a Sandra, né? Sempre, estaremos aqui sempre. Eu te vejo segunda-feira só. Vai descansar. Muito bem. Aproveite, então. Valeu. Aproveite. Um abraço.